Richard Feynman foi um dos grandes físicos da humanidade. Em 1965, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física por desenvolver o diagrama de Feynman, que são representações gráficas dos conceitos de eletrodinâmica quântica. Ou seja, ele pegou algo completamente abstrato e completamente difícil de se compreender e conseguiu criar uma forma visual das pessoas conseguirem entender esses assuntos extremamente complexos. Richard Feynman era conhecido justamente por essa grande capacidade como professor, justamente por conseguir tirar assuntos completamente abstratos e muito difíceis da física e conseguir explicar para as pessoas comuns, de uma forma que elas conseguiam entender o que estava acontecendo na física. E Richard Feynman ele era um grande professor que se revoltava com o modelo de educação e pela ineficiência que se ensinava todo o tipo de conceito e a pedagogia como ela estava atrasada. E ele ficou então revoltado como era ensinada a física e todos os outros assuntos. Em 1949, quando a União Soviética criou a primeira bomba nuclear, Richard Feynman achou que iria ter a guerra nuclear e que os Estados Unidos seria devastado. Então por isso ele decidiu fugir para o Brasil. Ele fugiu para o Brasil e veio ser professor do Instituto de Física do Brasil. E quando ele chegou aqui no Brasil, ele encontrou um grande problema. Você achava que nos Estados Unidos o negócio estava ruim, no Brasil estava pior ainda. Os físicos do Brasil eles não entendiam física. Na verdade, eles estavam decorando as fórmulas de uma forma completamente arcaica. Eles não conseguiam compreender os conceitos que eram ensinados e que eles tinham que ensinar posteriormente. Então, por isso, uma vez ele mandou uma carta para a Caltech, uma das maiores universidades dos Estados Unidos, que se situa na Califórnia, em que ele falava o seguinte: o primeiro princípio para que você aprenda alguma coisa é que você não deve se enganar, porque senão você vai enganar os outros. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que muitas vezes a gente bota na nossa cabeça que a gente estudou um conhecimento, estudou um conteúdo novo, só que a gente acha que aprendeu e vai pro próximo e vai aprender outro conteúdo novo. Só que a verdade, isso não acontece na maioria das vezes. Às vezes a gente vai para um novo conteúdo deixando muitas lacunas atrás e sem ter realmente compreendido aquele assunto novo que era pra gente ter aprendido. E aí o pior, você às vezes até vai ensinar para o outro se for um professor. Então, a intenção de Richard Feynman era justamente fazer com que seus alunos eles compreendessem realmente o assunto, porque ele falava que você só conseguiria compreender um assunto se você conseguisse explicar ele da forma mais simples possível. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar como é que você então pode utilizar esses métodos de Feynman para que você aprenda de forma mais rápida e eficiente todos os conteúdos novos que você estiver vendo aí na universidade ou na sua preparação, seja para o vestibular ou para concursos. Então, fica ligado aí que no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso. Meu nome é Caio Costa, seja bem-vindo ao canal. Eu sou estudante de Medicina da Universidade Federal da Paraíba, aqui em João Pessoa. Aqui no canal a gente fala sobre como é que você pode se tornar um estudante mais produtivo, eu falo técnicas de estudo e também falo um pouco da minha rotina como estudante de Medicina aqui na universidade, no 5º para o 6º ano aí, por causa da pandemia, né? Mas a gente forma aí ano que vem, se Deus quiser. E vamos lá então aprender como é que você pode utilizar o método de Feynman para se tornar um estudante mais produtivo. Uma frase muito famosa, que dizem que essa frase é de Albert Einstein, mas cá entre nós, nem deve ser de Albert Einstein. Ele fala o seguinte, que se você não consegue explicar um conteúdo de um modo muito simples, é porque você não entendeu esse assunto. Mas isso é uma grande verdade. O que isso quer dizer? Muitas vezes nós tentamos explicar um conhecimento que a gente aprendeu, só que nós tentamos utilizar jargões e tentamos utilizar fórmulas, métodos com mnemônicos, formas mais simples para explicar e que às vezes elas são, na verdade, uma coberta para que realmente mostrar que a gente não entendeu esse conteúdo. E o método de Feynman ele vem justamente mostrar como é que você pode então parar com isso para que você realmente simplifique o conhecimento que você adquiriu e que você realmente consiga captar esse conhecimento novo para a sua vida e assim você consiga posteriormente ensinar para outras pessoas. Primeira coisa que você vai fazer para usar o método de Feynman é que você vai pegar um papel em branco e você vai escrever no primeiro tópico em cima o título daquilo que você está estudando. Você estudou um novo assunto e você agora vai colocar lá em cima o que você está estudando. E agora você vai explicar, vai fazer um texto explicando da forma mais simples possível todo o conhecimento que você adquiriu sem consultar o seu material de apoio, o material que você estudou. Então, por exemplo, você estava estudando geometria e aí no estudo de geometria você estava estudando a fórmula a área do trapézio. E aí você aprendeu que a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então você vai explicar agora nesse texto de forma mais resumida e mais simples possível o porquê que essa é a fórmula e como é que você então consegue provar essa fórmula ou da forma mais intuitiva possível. Esse é o primeiro passo.
O segundo passo agora que você vai fazer é que você vai pegar essa sua explicação e você vai ensinar para outra pessoa ou para você mesmo, como se fosse uma aula, esse conteúdo da forma mais simples possível. Então você pode recortar um papel, você pode pegar uma área de um trapézio e mostrar como se fosse essa fórmula. Você pode pegar e mostrar, olha, a fórmula ela é assim porque se você somar as duas bases e você multiplicar pela altura, é como se você fizesse um retângulo e a metade desse retângulo ele representa o trapézio. E daí vai, e tenta explicar isso da forma mais simples possível, como se fosse para uma criança. E o terceiro passo que você vai fazer é que agora você vai entender quais são os pontos que você realmente não conseguiu compreender nesse assunto. Quais foram os buracos que você deixou no conhecimento que você adquiriu. E aí agora você vai conseguir voltar para revisar todos esses tópicos que você não compreendeu muito bem. E aí nessa revisão você vai conseguir passar um pano, deixar a limpo todo esse assunto que você aprendeu. A técnica de Feynman ela tem dois pontos que são principais. Os dois principais pontos que elas são fundamentais e diferenciadores para o seu aprendizado é que, primeiro, ela simplifica aquilo que você aprendeu, você consegue simplificar. E por que o pessoal fala de você deve ensinar como se fosse para uma criança de 6 anos de idade? Porque as crianças, elas têm a capacidade de sempre perguntar o porquê. A criança, ela sempre vai perguntar, mas por quê? Por que assim? E você saber explicar todos os porquês do assunto que você estudou, isso vai realmente deixar o seu conhecimento com uma base sólida. E quando você for repassar, você vai realmente ter entendido aquilo que você aprendeu. E o segundo princípio que ele é fundamental para o seu aprendizado é porque ele consegue justamente passar por todos os pontos que você não compreendeu. E você consegue ter uma visão clara de quais são os pontos em que você está dominando e quais são os pontos que você não está dominando. Eu tenho certeza que se você, a partir de hoje, começar a implementar a técnica de Feynman nos seus estudos, depois que você tiver estudado um assunto, eu tenho certeza que vai melhorar muito o seu aprendizado. E daqui para frente, se você estiver gostando, já utilizar esse método, deixa aqui nos comentários como é que você utiliza ele da forma mais eficiente. Comenta aí para ajudar o engajamento do canal, para que esse vídeo apareça mais para você. E que se você viu a qualidade do nosso conteúdo, se você acha que ele é bom, já deixa esse like, envia para um amigo. E se você quer aprender como é que você faz para absorver tudo na sua leitura, no seu estudo, em 4 passos simples que vão melhorar muito a sua leitura do seu conteúdo, clique aqui do lado que esse vídeo ficou muito bacana, como é que a gente ensina você a melhorar o seu desempenho na hora da leitura.